A gente vai bater um papo com a Giovanna Eleodoro, porque… Enfim, né, ela não é só nossa amiga maravilhosa que a gente ama, mas ela também é criadora, ela é historiadora, tombadora, né? Que é isso que ela é a sua especialidade, isso que ela se propõe em tombar. Então, pra gente começar o papo com você, amiga, eu vou querer saber, assim… Você agora é uma criadora de conteúdo maravilhosa. Onde entra a parte historiadora da Giovanna enquanto criadora? Eu amei, porque eles estão falando super bem de mim. Normalmente, eles não costumam falar tão bem de mim publicamente, mas são meus amigos Como eles queridos. mudam na frente das câmeras, na frente né? das câmeras parece outra coisa. É mas eu fico falsidade. Para com Parece isso, outra pelo amor coisa, de gente, Deus. na frente das câmeras. Mas, bom, eu entendi que o poder da história, quando eu estava propondo a compreender mais a história da minha família, né? Eu sempre cresci em lugares onde as pessoas sabiam a história dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Eu não sei vocês que estão nos ouvindo, mas vocês sabem de onde vieram seus avós, sua família, de onde eles vieram. E eu nunca soube da minha família. Eu nunca soube de onde vieram meus avós, meus bisavós, como eles chegaram naquele estado, como eles chegaram naqueles lugares. Mas eu nunca associei isso à história, porque história para mim estava intrínseco e ligado à escola, né? A aula de história que a gente fazia, estudava sobre as guerras e etc. Até que num dado momento eu entendi, por meio da minha avó teve Alzheimer, que história era poder, né? Que minha avó teve Alzheimer e chegou um tempo que, com o adoecimento da minha avó e o agravamento do Alzheimer dela, a memória dela foi ficando danificada. E eu sempre fui uma pessoa que convivi muito no tratamento dela. Então, eu literalmente cuidava dela, trocava fralda, dava comida, passava alguns dias com ela, sempre durante a semana. E aí eu fui vendo que minha avó não lembrava mais o nome dela, ela não lembrava mais quem eram os filhos dela, quem eram os netos, onde era a casa dela, ela não lembrava mais onde ela está, não lembrava o nome dela, ela não lembrava sobre a própria história dela, porque ela perdeu a memória dela. Foi aí que eu entendi que a história, ela é poder, né? Memória é poder. Então, quando eu via a minha avó naquela situação, é como se eu não conseguisse enxergar ela, por mais que ela estivesse ali, mas eu não conseguisse ver. E aí, dentro da internet, o que eu tento fazer é compartilhar memórias. Eu acho que é aí que eu consigo juntar as duas coisas. Então, construir memórias que antes nem foram possíveis para travestis transexuais, para pessoas cis, pretas, para pessoas de uma forma geral, né? Que a gente entenda a importância das memórias e das nossas próprias histórias. Porque tem uma reflexão que é: quem vai contar a sua história depois de você morrer, né? Será que vai falar que você era boazinha? Será que vai falar que você era fofoqueira? Se for a fofoqueira? gente falando de você, sim. Publicamente. Com certeza, com certeza. Até porque é um quem anjo. conta um conto, Aumenta o ponto. Socorro. E já falando de quem conta um conto, que o Vitor tá aqui, ó, já fazendo a publi do nosso podcast maravilhoso, que eu e Giovanna Eleodoro temos um podcast que chama Quem Conta um Conto. Qual que é a ideia desse podcast, amiga? Conta aí pra gente. Eu amo, é uma delícia. Bom, eu acho que nós estávamos juntas em nossas reuniões, assistindo conteúdos e pensamos, nós estamos cansadas de só vermos videocasts de entrevista, né? É muito legal, eu gosto muito, mas eu fico falando, e aí, além da vida dessa pessoa, o que isso aqui vai me trazer de interessante? E aí a gente tem vários ditados e bordões, né? Que a gente, né? A Biela tem o Hello, Brasil! A gente tem o Socorro! E a gente tá assim, gente, qual a origem dessas coisas? De onde surgiram essas coisas? E a gente começou a lembrar de outros ditados, que é, né? A voz do povo é a voz de Deus. A gente começou a lembrar que de médico louco todo mundo tem um pouco. Começamos a lembrar que ano novo, vida nova. Não sei. Então a gente falou, qual a origem disso? De onde vêm esses ditados? Então a gente pensou em trazer convidados que tenham a ver com esses ditados populares para fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento sobre aquilo que elas falam, mas nunca pararam para se aprofundar. Então, aquilo que sua avó diz, né? Ela talvez falou lá para você que água passada não move moinho, talvez possa te dizer sobre o moinho que você nem sabe. Não sabe nem o que é água, nem o que é passada, nem o que é moinho. E isso é história também. Quando a gente fala de dito popular, né? Quando a gente fala de conto, né? A gente tá também falando de uma história que tá sendo passada de geração em geração, que a gente também não sabe de onde vem. Aí quando você vai ver sei lá, quem inventou isso, aí você descobre, às vezes, que é até problemático. Sim. Aí você faz, gente… E olha, esse podcast de vocês
esse videocast, podcast, já tá rolando, né? Que já teve Erika Hilton, já teve Diva Depressão. Então a gente sabe que tem um monte de gente da Dia TV que é fã de Erika, que é fã de Diva. E vai ter um grande ícone hoje. Hoje é um grande ícone, quem? Vitor de Castro! Mentira! Hoje sou eu! Falando do ditado, ano novo, vida nova. Sim. Trazendo previsões para todos os signos, o que os astros estão dizendo aí pro ano de 2024. E ele estreia sempre às quartas-feiras, a partir das 20 horas, lá no meu canal do YouTube. Quem Conta um Conto. Então hoje à noite vocês vão ver a bonitinha aqui, ó, várias vezes, viu? Vai estar lá no canal, vai dar pra abrir uma tela com a Dia TV e uma tela com Quem Conta um Conto, pra vocês verem tudo o que os astros e o que o Vitor, ó, tá dizendo aí pro ano de 2024. Mas, minha velha Giovana, tem uma pergunta pra te fazer. Qual foi a sensação de receber o convite pra participar do Corrida das Blogueiras no mesmo dia que euzinha, hein, minha irmã? Foi impactante, né? Porque, sem dúvidas nenhuma, é sempre uma honra poder estar perto da Bielo, né? Sempre poder trocar com ela, encontrá-la. É uma divindade. Tanto é que moramos na mesma rua. E é um prazer saber que nunca encontro ela na rua, mas sim nos estúdios. Porque ela não anda na rua. Ela não é uma mulher ela não que é anda- uma não mulher anda a que pé. anda pelo bairro, a não ser se for ela de é carro. igual ela só anda de carro, ela é igual a esposa do Dória, que Sim. quando ele se candidatou à prefeitura, ela falou: não dá pra se andar a pé na cidade de São Paulo, a não ser na rua Havaiandava. Ai, ali E é, é a rua onde a Bielo tudo! mora. Mas brincadeiras à parte, foi uma delícia, porque é muito bom poder estar perto de quem a gente ama. E, sobretudo, no Corrida, que é um programa tão fundamental para mim, porque eu já assistia e achava muito, muito genial e foda pensar que criadores tão grandes como Diva Depressão estão dando oportunidade para quem tá começando agora. Nem Suzana Vieira faz isso. Então, eu penso que é maravilhoso poder ver que alguém que cresceu e pensa em como construir, consolidar a carreira de outras pessoas. Então, Corrida das Blogueiras sempre foi algo que eu assisti, acompanhei, mas que eu nunca me imaginei, talvez, fazendo parte, né? Então, eu não como integrante ou como jurada, seja o que for, eu nunca consegui me ver ali, mas quando eu fui convidada, logo de cara, me impactou, porque era um episódio onde a gente ia fazer sobre publi, né? Era uma live de publi, sim. E nesse episódio estava eu e a Bielo, e a gente só entendeu o motivo de terem escolhido nós duas, para além da amizade, etc., para além de sermos trans, mas pelo impacto que é das pessoas não associarem que criadoras, personalidades e pessoas trans podem estar correlacionadas com marcas, né? A gente está até no mês da visibilidade transexual e travesti, que é o mês de janeiro, e é um mês onde a gente faz, mais uma vez, você pensar não só sobre visibilidade, né, mas sobre oportunidades. Então, acho que foi uma oportunidade maravilhosa para mim estar no Corrida do lado de outra pessoa trans, né, por mais que seja uma pessoa que não tenho muita afinidade, que é a Bielo, mas é sempre bom não ser a única, né, gente? Eu adoro não ser a única. E falando em não ser o único, na segunda-feira, que é o dia 29, né, dia da visibilidade trans, 20 anos desse marco tão importante, para variar, vai ser 100% especial só para pessoas trans, né? A gente vai tirar todas as pessoas cis de cena, desculpa, Vitor. Desculpa, ele tá mó feliz, tá de folga. Não. Ganhou uma folga no dia que tinha que vir. Não, mas é isso, né? Também porque é na semana que vem, né? E não é só na segunda-feira. Então, semana que vem tem uma semana toda especial sobre visibilidade trans e travesti. Então, você já coloca aí também pra despertar, já coloca, já anota pra você saber que semana que vem é uma semana toda especial. E eu acho que isso é muito interessante também, porque, até pegando o gancho de uma coisa que Giovana estava falando, é legal que a Dia TV, como esse espaço já consolidado, também tem dentro espaços onde essas coisas podem acontecer. Então, onde a gente pode fomentar esse tipo de discussão, onde a gente pode, que é o que vai acontecer na semana que vem, que você provavelmente vai conhecer muitas personalidades trans, que é o tipo de coisa que a gente, como cis, precisa fazer para poder estar ligado e não falar besteira. Exatamente. Eu tô longe de ser a primeira, mas sou uma das primeiras pessoas trans a ter um programa, ser apresentadora de um programa ao vivo todos os dias da semana. E eu sei que Você isso não traz é a visibilidade. Não. Quem é a primeira a ser diária?
Ah, diária? Sim. Ai, gente, não sei. Eu sempre morro de medo de falar eu sou a primeira. ela, Aí gente, depois aparece ela. alguém lá comentando assim, ó. Eu fui a Você primeira. esqueceu de- Fiz um programa não sei quando, Mas acho que diária, socorro. realmente, a gente tem Mas a Sara a Wagner. Mamãe Não, então a Brusqueta, gente né? fala que ela eu é a pensei na primeira. Mamãe Brusqueta, Brusqueta porque ela fazia não é programa âncora. diária. É. Mas eu pensei nela mesmo, É. quando eu falo que eu sou uma das primeiras, né? Mas na dúvida, Mas né? eu acho que é Socorro. interessante também pensar do que você diz, porque eu estava refletindo sobre isso, que era, né, temos que fazer conteúdo sobre o mês da visibilidade trans. Eu falei, nossa, mas já falo tanto disso nas minhas redes, o que eu vou falar? E aí eu me deparei com um leque de um tanto de coisas. E eu acabei chegando num tema que era que a gente tá cansada de ser pioneira também, né? De ser as primeiras. Às vezes a gente quer ser a 55ª, 9ª, 13ª, milésima, centésima, sabe? Porque é isso, a gente quer pensar numa possibilidade onde não sejamos únicas que tenham tantas outras pessoas trans fazendo o mesmo e ocupando os mesmos lugares. Mas a gente também não tira a importância do pioneirismo, né? De uma posição que não estava atrelada à nossa imagem. Sim, chegar só com a nossa Maravilhoso. excelência, né? Poder chegar e ser quem a gente é nos lugares onde a gente está ocupando. Apesar de ainda sermos as últimas primeiras em algumas coisas, estamos entregando. E uma coisa que você falou que pra mim é muito importante é isso. A gente não se vê sozinha nos lugares. Se são lugares que a gente precisa ser as primeiras e a gente precisa estar sozinho ali, vamos lá, vamos entregar o que a gente tem que entregar, mas é sempre pensando que cada vez mais a gente vai se ver mais em todos esses outros lugares. E isso, pra mim, eu acho que é incrível poder ser essa pessoa que tá abrindo essas portas, mesmo sabendo que já vieram muitas outras abrindo esses caminhos. E esse caminho aí vai sendo cada vez mais pavimentado. E semana que vem vamos falar cada vez mais sobre Inclusive, isso, a né? gente podia falar sobre o peso do pioneirismo, né? Porque eu acho que é Exato. isso. Tem, quando a gente fala que a gente é a primeira pessoa trans a fazer algo, a gente tá fazendo uma denúncia, né? Porque que Sim. só agora isso tá acontecendo. Eu tenho alguns pesos desses nas costas, né? Primeiro do Roda Viva, primeiro na ESPN. Homem trans, eu tenho certeza que não tem nenhum outro apresentando, porque a gente não Sim. tá em lugar nenhum, né? Invisível dentro do invisível. Então, o quanto é pesado, né? Porque um erro nosso pode impedir que várias outras pessoas trans venham depois. Então, sempre tem que estar a excelência pela excelência. E a gente é humano, né? A gente cansa, a gente erra, tem várias coisas por trás de tudo. Então, semana que vem vai ser uma semana para quem ainda tem dúvidas, né? Como que eu consigo ser aliado? Assista semana que vem que a gente vai dar quase um curso aqui, né? Curso de como ser um bom aliado, de como combater a transfobia com a gente. Sim. Mas tem um recadinho para você, Giovana. Matheus Santiago, passando para mandar um beijo a todos, especialmente para a Giovana, e avisar a ela que o Porto da Barra tá esperando por ela. Delícia! Que amor! Olha o carnaval da gatinha. Que delícia! Ai, Bahia, como eu amo vocês. E estarei em breve aí saudando a minha mãezinha Manjá, hein? Axé. E olha, a gente recebeu um super chat pra você. Aham. Então, o Thiago Missi mandou. O programa de hoje está sensacional. Obrigado, Thiago. Uma pergunta pra Giovana. A Barbite trouxe as dificuldades de pessoas trans que são influencers terem espaço com marcas. Mesmo, né, fazendo um parênteses mesmo, nesse mês, que teoricamente devia ser o mês que as marcas, né, se lembram. Mas ele tá perguntando se isso, de alguma maneira, tem mudado. Essa relação entre criadores, criadoras trans e as marcas. Então, eu acho que essa é uma ótima pergunta, sobretudo fazendo uma associação com a Barbite, que teve também no Corrida, foi uma grande participante, finalista, é uma amiga querida, então beijo também pra Barbite, estava ali subindo mutirão pra gata, pra gente ter uma travesti ganhando esse Corrida das Blogueiras, né, que era uma coroada, mas vem por aí. E assim, sem dúvidas nenhuma, tem uma pesquisa que me lembra automaticamente, quando você me traz essa pergunta, que é uma pesquisa da YouPix, que se dispõe a entrevistar creators trans e perguntam quais deles vivem da renda deles como criadores de conteúdo. E a gente tem uma porcentagem média, não lembro com exatidão, mas por volta, acho que de só 15% ou 20% que vive realmente da produção de conteúdo, enquanto mais da metade cria conteúdo, mas não consegue se sustentar unicamente pela produção de conteúdo intelectual ou de entretenimento de uma forma geral que cria dentro das plataformas de rede social. Isso, para mim, é uma denúncia, né? Para além de um dado muito impactante, é uma denúncia porque demonstra que por mais que a gente crie, por mais que a gente tenha números, por mais que a gente tenha engajamento, por mais que tenhamos pessoas cisgêneras comentando, ainda para as marcas
marcas é muito difícil atrelar a nossa imagem, né, a isso. Por quê? Na maioria das vezes, muitas marcas acreditam que contratar uma pessoa trans é se posicionar diante da sociedade de uma forma aberta a uma série de mitos sociais que temos, né? Por exemplo, se a minha marca está contratando uma pessoa trans, significa que na minha marca eu acredito que a gente só use pronome neutro, ou que banheiro não tem gênero, ou que eu sou a favor de ideologias e etc. Só que não, contratar pessoas trans e trabalhar com a diversidade e a inclusão nada mais é do que construir um futuro e trabalhar com base na inovação. Eu acho que a gente precisa de entender que não é mais caridade ou boa ação trabalhar com pessoas trans e contratá-las. É um dever social, porque uma vez que você não contrata pessoas trans, logo você não terá inovação, criatividade e, claro, também novas perspectivas na sua empresa, marca, ou seja, qual for o meio. Então, para mim, isso é fundamental, assim, hoje. Entender não só como uma ação, mas, de fato, como um aditivo, né? Uma contribuição da população trans para com vocês, pessoas Com cisgêneras. certeza.